Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Essa é a nossa bendita esperança, Jesus breve virá. Foi Ele quem prometeu e o Senhor é fiel e verdadeiro. Sua palavra é completamente confiável. Ele disse que voltaria e Ele voltará. Se os homens crerem ou não, Ele voltará. Se os homens se prepararem ou não, Ele voltará. A diferença é que se você crer e você se preparar, Ele virá para a sua salvação. Maranata, ora vem Senhor Jesus, creia na palavra do Senhor, viva segundo essa bendita esperança e você viverá com sentido, você viverá com propósito. No programa A Voz da Profecia de hoje, a gente vai acompanhar o testemunho do Genivaldo, daqui de Jacareí, pertinho aqui da Novo Tempo, amigo nosso. Para os amigos é o G. O G vai contar um pouco da sua história. Como Deus o resgatou e lhe deu, tanto a ele como a toda a sua família, uma nova vida. Deus usou a filhinha do G, que foi estudar numa escola adventista e ali conheceu o Evangelho. E a partir daí a luz de Deus entrou na casa e na vida desta família maravilhosa. Deus seja louvado por isso. Daqui a pouquinho você vai assistir a esse testemunho. E o quarteto cantará, como sempre, outras duas músicas muito lindas que são sempre deliciosas de ouvir. E eu terei o prazer de abrir a palavra de Deus e comunicá-la a você, dando hoje uma sequência do tema que nós estudamos no programa anterior, quando Deus, através do apóstolo Paulo, faz uma grande advertência para a igreja cristã. Estamos juntos, no ar, a voz da profecia.
e com amor guiado tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer. Nessa graça vou vencer, vou triunfar.
Eu era um menino ainda. Eu tinha aí em torno de uns 16 anos, quando tudo começou a acontecer. Até então eu não tinha essa visão espírita ainda. E quando foi, nós fomos num centro espírita, onde a pessoa que lá estava e se incorporava em uma divindade indígena, né? Ele me disse que minha mãe estava viva e que eu tinha 3 irmãos, que ele chamava de curumim. E assim começou a minha vida no espiritismo. O Brasil é um país com uma grande diversidade religiosa. Por conta da miscigenação cultural e dos vários processos imigratórios, a gente consegue encontrar várias religiões no nosso país. Mas com tantas crenças, credos e doutrinas, como saber o que, afinal de contas, agrada a Deus? A busca por uma religião, em muitos casos, é, na verdade, uma busca para responder às angústias e às incertezas que crescem e criam forma no coração. Porque tudo que eu tinha de angústia, de necessidade, eu comecei a recorrer lá. E lá então tinha os passes, tinha as águas benzidas, enfim. E aquilo te sugestionava a ficar bem. Porque é mais psicológico do que físico, não é? Me sugestionava a estar bem. Então isso foi me trazendo um certo conforto. E as coisas foram acontecendo e eu fiquei no espiritismo por 15 anos. Quando cheguei aqui, passamos então a conhecer, através de uma amiga, a Umbanda. Foi aonde nós continuamos, onde eu particularmente continuei a frequentar. Só que agora conhecendo outros rituais que eu não conhecia anteriormente. Ou seja, sacrifícios de pequenos e médios animais, né? Que era necessário que isso fosse feito de períodos em períodos. Então, só que assim, é uma coisa bastante interessante, eu não me sentia bem quando eu fazia. Eu não entendia o porquê que tinha que ser feito. A decisão de seguir a Cristo é única e pessoal. Conhecer a verdade contida na Bíblia e aceitar a salvação que Deus oferece de graça a todos é uma decisão linda e importante e que transforma a vida completamente. Quando a gente olha qualquer história em retrospectiva, uma coisa que fica clara é que quando Deus tem uma mensagem para transmitir, Ele usa qualquer meio necessário. No caso do Genivaldo, foi a filha dele, a Maria Luísa. Quando ela chegou à idade escolar, ela foi matriculada em uma escola adventista e, por conta da amizade, da influência de algumas colegas, ela estudou a Bíblia, acabou conhecendo a igreja adventista e decidiu ser batizada. Mas levar essa mensagem para casa não foi assim tão fácil. Houve muito conflito, principalmente comigo. O tempo passou e por volta de 14 para 15 anos, ela se batizou. Ela ficou 3 anos na igreja sozinha. O primeiro campo missionário dela, né, foi a família dela. Deixar os velhos hábitos e as antigas crenças há tanto aprendidas não é algo que acontece da noite para o dia. Mas com o tempo, Genivaldo aprendeu que todas as experiências servem de lições. E a melhor forma de seguir em frente é aprendendo com as experiências passadas. Teve uma outra história no meio disso, de um funcionário que trabalhou comigo lá atrás, que ele era de uma outra denominação. E nessa brincadeira de troca de versículos, ele me deu uma Bíblia e eu achei interessante, eu vou ler essa Bíblia toda. Né? Um dos versículos que eu me recordo de ter lido está em 1 Coríntios 13, versículo 11 em diante, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso fez muita diferença para mim. Por quê? Quando você é criança, quando você é um menino, você não tem o entendimento de todas as coisas. Você ainda está conhecendo as coisas. As coisas estão se apresentando para você e você vai criando a sua personalidade, você vai criando a sua maneira de agir e responder com a vida. Por quê? Quando eu entendia o que era o Espiritismo, eu era esse menino que estava em formação, que estava em entendimento, buscando alguma coisa. Foi me dado uma verdade lá atrás, que depois ficou sendo confirmada. Então era esse conhecimento que o menino tinha. Mas olha que interessante, quando cheguei a ser homem, quer dizer, quando comecei a discernir o bem do mal, o certo e do errado, desisti das coisas próprias de menino, ou seja, das curiosidades de um menino. Agora as minhas atitudes eram atitudes de homem. Então agora eu precisava buscar algo mais concreto, algo que de fato tivesse começo,
meio e fim, e eu soubesse quem era o Criador dessas três partes. Respeitando e entendendo a crença de qual eu vinha, eu peguei todas as coisas que eu tinha aqui em casa, roupas que eu usava, colares que eu usava, amuletos que eu usava, enfim, e eles foram despachados segundo aquela crença que eu cria. Pecado é algo terrível que entrou nesse mundo. Salvação, algo maravilhoso que entrou nesse mundo. A graça de Cristo, que nos salva, que nos redime, que o seu sangue nos lava e que nos garante vida eterna. Desde que procuremos Ele para dizer: Pai, perdoa, perdoa. E a palavra nos diz assim, que Ele das nossas iniquidades não se lembra mais. Esse é o Deus que eu acredito. O Deus que me tirou de um lamaçal e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado, querido G, por compartilhar conosco a sua história. E é assim mesmo, através da palavra de Deus, através do Santo Evangelho, nós descobrimos a malignidade do pecado, as sutilezas do inimigo, e Deus coloca em nosso coração um firme propósito de termos uma nova vida, de vivermos em santidade. Seja por isso, por tudo isso, bendito o nome do Senhor. E um presente que eu tenho para você, você já conhece, você já acompanha o programa A Voz da Profecia, talvez você até já tenha recebido esse presente em sua casa, já tenha assistido, estudado, refletido nele. Eu estou me referindo a este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse, na verdade, é um estudo bíblico em forma de DVD. Você pode ver que aqui nós temos 15 temas, deixar assim certinho, 15 temas, todos eles baseados em ensinos de Paulo nas suas diferentes cartas. Paulo foi um grande teólogo, não? Ele sistematizou as doutrinas cristãs. Quando você estuda Paulo, você tem uma compreensão grandiosa da cruz de Cristo, da vida de Cristo, de sua ressurreição, de seu segundo advento a essa terra, enfim. Através dos ensinos de Paulo, nós temos uma compreensão muito mais ampla e muito mais bonita do Evangelho. Quer esse presente? Peça que a gente vai lhe mandar. Pode ser, inclusive, o pedido feito pelo telefone. Liga para a gente em horário comercial. Nosso número 0, operadora 12 21 27 31 21. Anota aí, está aí na sua tela. 0, operadora 12 21 27 31 21. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp, nosso número 12 98100 1425. Só diga assim: eu quero o DVD Paulo, Mensageiro da Cruz. E nossa equipe da Escola Bíblica vai fazer contato com você para que esse material possa chegar às suas mãos. Agora, recebendo, estude, tá bom? Não larga lá na gaveta, não me deixa lá na gaveta escura, porque se você me abandonar lá, um dia desses aí de noite, eu saio da gaveta e vou lá no seu quarto e lhe puxo pelos pés com mão fria. Vixe, misericórdia! Esqueça isso. Nada a ver, não se assuste. Peça o DVD e nós vamos mandar e vai ser bênção na sua vida. Vamos agora para um intervalo, mas o intervalo é curtinho, tá bom? Fica aí, não se assuste. Eu já volto e nós vamos abrir e estudar juntos a palavra do Senhor. Prontinho, já voltei com você. Esse é o programa A Voz da Profecia e eu quero abraçar você onde quer que você esteja nessa hora. Você que é da Igreja Católica Apostólica Romana, são milhares de irmãos católicos espalhados pelo Brasil e pelo mundo que assistem ao programa A Voz da Profecia. Um abraço para vocês todos, um abraço para você que é evangélico, você que é espírita, você que é de alguma igreja pentecostal. Bom, os pentecostais também são evangélicos, enfim, um abraço para todo mundo. E mesmo você que não frequenta nenhuma igreja, nenhuma denominação religiosa, mas também tem buscado a Deus com sinceridade, muito obrigado por você estar aí, receba nosso abraço e nosso carinho. Posso orar com você? Para juntos agora nós abrirmos a palavra de Deus e buscarmos a mensagem que o Senhor tem para nós. Vamos orar juntos. Pai querido, por Tua graça, Senhor, eu te peço o entendimento de Tua palavra.
para que nós todos sejamos agora alimentados, Senhor, por esse pão espiritual que nutre os teus filhinhos para a vida eterna. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém. Bom, cumprindo o que eu disse no programa anterior, a mensagem de hoje, na verdade, é uma sequência do tema que apresentei no último programa. Lições que nós aprendemos da experiência do povo de Israel seguindo do Egito para a Palestina. Um fato histórico ocorrido por volta do ano 1450 a.C. A Bíblia diz que saíram do Egito para a Palestina 603.550 homens. Isso homens que tinham de 20 anos para cima. Eles eram contados porque eram considerados aptos para a guerra. Veja, 603.550 homens saíram do Egito para a Palestina, no entanto, só 2 chegaram à Palestina, entraram na terra prometida, desfrutaram a promessa de Deus. Já pensou nisso? Só 2 alcançaram a vitória plena depois dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. E por quê? Somente 2 de tantos alcançaram a vitória. Vamos à palavra? Eu quero convidar você então, já está até marcado aqui na minha Bíblia, o texto de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. No programa anterior nós lemos do capítulo 1 ao capítulo 6. E eu quero hoje começar do capítulo 6, onde nós paramos. Está escrito assim: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Verso 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo menciona aqui 5 erros cometidos pelos israelitas enquanto seguiam do Egito para a Palestina. E ele diz que esses erros deles foram registrados para a advertência nossa, para que nós não façamos como eles fizeram. Porque pelos erros cometidos é que ficaram fora da terra prometida, é que não alcançaram a promessa feita por Deus, foram considerados incapazes de obterem os benefícios e os privilégios que Deus providenciou para eles. Então, os 5 erros mencionados estão aqui. Primeiro, Paulo diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A gente pode, analisando o Antigo Testamento, ver vários momentos quando os filhos de Israel cobiçaram o que não jamais deviam cobiçar, o que nunca deviam cobiçar. Coisas más, como diz o apóstolo Paulo. Eu vou buscar aqui, vou deixar marcado o texto na minha Bíblia, na carta aos Coríntios, e vou aqui agora ao livro de Números, Números capítulo 11. Um exemplo da cobiça deles. Números capítulo 11, leio com você os versos de 4 a 6, está escrito assim: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça,
dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Estavam desprezando o maná, que era o pão do céu, né? O pão que Deus providenciou para eles todos os dias. Estavam tratando o maná, o pão providenciado por Deus, com desprezo, porque eles estavam cobiçando as comidas que deixaram no Egito. Eles revelaram um desejo acariciado e descontrolado, além do limite daquilo que é legítimo. Eles revelaram saudade da vida e das comidas do Egito. Em seu desejo de voltar à terra da escravidão, mostraram-se indignos da liberdade que receberam de Deus. E sabe, quando eu penso neles, inevitavelmente eu penso também na igreja cristã, eu penso nos nossos dias, até porque a advertência de Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, na qual nós estamos meditando, essa advertência de Paulo é para você, é para mim, essa advertência de Paulo é para a igreja cristã. Veja, assim como os israelitas, durante a peregrinação no deserto, quando cobiçavam as coisas que tinham deixado no Egito, eles revelavam saudade do Egito e se mostravam por isso indignos da liberdade que receberam do Senhor. Nós cristãos também na atualidade, quando nós revelamos saudade daquilo que nós abandonamos, que nós sabemos ser contrário à vontade de Deus, aquilo que há nesse mundo e que, quem sabe, antes nós fazíamos, nós vivíamos, nós praticávamos, nós frequentávamos, nós usávamos, quando nós revelamos saudades dessas coisas que deixamos para trás, nós então nos mostramos indignos da liberdade que agora temos pela graça do Senhor. Nós nos mostramos indignos da nova vida que o Senhor, por sua bondade, nos concedeu. Veja como é sério a advertência de Paulo, não é? Cuidado para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E agora no verso 7, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui Paulo está falando a respeito da idolatria. A referência é ao episódio relatado em Êxodo capítulo 32, quando o povo se revolta contra Deus e Moisés. E eles então adoram um bezerro de ouro feito por Arão. Os israelitas, eles conheciam as práticas sensuais, de glutonaria e embriaguez que estavam associadas aos cultos oferecidos aos falsos deuses do Egito. E foi isso que eles fizeram nesse dia. Essa advertência de Paulo era uma advertência muito adequada para os cristãos da igreja de Corinto, porque alguns deles, de acordo com as palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 10, alguns deles se sentiam livres para participarem em festas nos templos idólatras. E hoje, qual seria o valor dessa advertência de Paulo para nós? Quando ele diz assim que nós não devemos nos fazer idólatras como os israelitas fizeram no passado. Observe, permanece o conselho. Afastem-se de toda forma de idolatria. Meu amigo, minha amiga, acredite, tudo o que ocupa o primeiro lugar em nosso tempo, em nossas afeições, mesmo que sejam pessoas queridas ou coisas, tudo que afeta, ou melhor, tudo que alcança, que ocupa o primeiro lugar em nossas afeições, torna-se então um ídolo para nós, ocupa o lugar de Deus e, consequentemente, controla a nossa vida. Muitas pessoas se orgulham por aí de que não são idólatras, porque não adoram, por exemplo, imagens de escultura, mas quantas vezes você pode não adorar uma imagem de escultura, mas ainda assim você está adorando alguma pessoa, você está adorando alguma coisa. Repito, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossa vida, que é o lugar de Deus, torna-se então um ídolo e passa a nos controlar. E a orientação do Senhor é essa: fujam de toda forma de idolatria. Vamos avançar um pouquinho mais. Agora no verso 8, Paulo diz assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram,
e caíram num só dia 23.000. Morreram num só dia, diz Paulo, 23.000 israelitas que estavam seguindo do Egito para a Palestina por conta da imoralidade. Aqui Paulo está fazendo referência ao episódio de Números, capítulo 25, quando homens de Israel, eles se uniram com mulheres dos moabitas e se envolveram em práticas de prostituição e adoração aos deuses dessas mulheres. Deus havia advertido sobre o cuidado que eles deveriam ter no relacionamento com povos pagãos. Deus disse que eles deveriam influenciar esses povos, mas que eles não poderiam receber influência deles. Mas, lamentavelmente, muitos homens de Israel ignoraram o conselho de Deus, subestimaram a influência que essas mulheres moabitas exerceriam sobre eles e eles caíram na prostituição e na adoração de falsos deuses. E hoje, hein? Qual seria a orientação de Deus para você e para mim? A orientação, eu não tenho dúvida, é a mesma. Não pratiquemos imoralidade, até porque nós vivemos num mundo extremamente imoral, não é? Num mundo devasso, promíscuo, num mundo que vai de mal a pior, um mundo que está virado de cabeça para baixo, um mundo que inverte valores. Você sabe que muitos homens e mulheres hoje estão se orgulhando dos seus pecados, não é? Estão se vangloriando das suas perversões, das suas deturpações, das suas imoralidades. É nesse mundo que você e eu, filhos de Deus, vivemos hoje. Nesse mundo que está invertendo tudo, o certo parece errado, o errado parece certo. O que é bonito se torna feio, mas o que é feio se torna bonito. Ei, que mundo complicado é esse? Um mundo apodrecido, um mundo que cheira mal, um mundo que está completamente deteriorado e degenerado pelo pecado. Um mundo que apresenta muitas coisas que têm se tornado comuns como se fossem normais, mas não são normais. Eu já disse isso aqui para você e eu não canso de repetir. Há muitas coisas nesse mundo que têm se tornado comuns, mas elas não são normais. Elas até podem ser normais para um mundo que está alienado de Deus, mas elas não são normais para mim e para você, se nós somos verdadeiramente cristãos, se nós cremos na palavra de Deus e seguimos a palavra de Deus. O mundo está completamente mergulhado na imoralidade, nas perversões, na devassidão, na promiscuidade. E o Israel espiritual de Deus que vive nesse mundo é chamado pelo Senhor e desafiado por Deus a viver uma vida de pureza em todos os sentidos, inclusive pureza sexual. Que Deus nos ajude a fim de que nós também, usando as palavras de Paulo, não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Vamos avançar nas advertências de Paulo. Eu disse que são advertências fortes para a igreja cristã. Agora, verso 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 9, está escrito assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Paulo diz assim: não ponhamos o Senhor à prova. Colocar o Senhor à prova é provocar o Senhor. Colocar o Senhor à prova é ter uma atitude de ingratidão, de rebeldia, é endurecer o coração. Eu vou ler o texto com você. Está aqui, livro de Números, capítulo 21, versos 4 e 5. Ouça o que está escrito. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Qual era esse pão vil, esse pão desprezível, esse pão sem valor? Eles estavam se referindo aqui ao maná, o pão do céu que Deus providenciou para eles todos os dias. Uma atitude de ingratidão, de rebeldia, de dureza de coração. Eles provocaram ao Senhor.
Outro dia li um pensamento que diz assim: nada endurece mais o coração humano do que uma relação estéril com as coisas espirituais. Vou repetir, nada endurece mais o coração humano do que uma relação estéril com as coisas espirituais. Significa assim, Deus abençoa você, Deus dá conhecimento a você, Deus, de diversas formas, Ele providencia meios para cuidar de você, para guiar você. Deus se revela a você de diferentes maneiras. Veja, Deus está fazendo tudo para abençoar a sua vida e você está recebendo essas bênçãos de Deus, porém, você se relaciona com Deus de uma forma estéril. Ou seja, essas verdades de Deus, essas bênçãos de Deus, que deveriam contribuir para a sua salvação, para a sua santificação, para você cada vez se aproximar mais de Deus, como você as recebe, mas o seu coração está endurecido, então, em vez de você ser santificado pela verdade, você é endurecido por ela. Você compreende? Nada endurece mais o coração humano do que uma relação estéril com as coisas espirituais. Você sabe que assim como o sol, ele derrete a cera, também endurece o barro. O mesmo sol que alimenta uma planta que está viva, nutre e fortalece a planta viva, ele também seca e queima a planta morta. As mesmas verdades bíblicas que salvam uns condenam outros, que santificam uns endurecem outros. Tudo depende de nossa reação diante dessas verdades. Por isso que Paulo adverte a igreja cristã e diz que nós não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas serpentes. A última advertência está aqui no verso 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui Paulo está fazendo referência a uma experiência mencionada no livro de Números, capítulo 16. Uma rebelião que surgiu entre os filhos de Israel, lideradas por Coré ou Corá, Datã e Abirão, e foi seguida por muitos. Esses homens faziam críticas ferinas, levianas, inconsequentes, contra a liderança de Moisés e de Arão. E a Bíblia diz que por conta dessa atitude leviana destes homens, morreram mais de 14.000 em Israel. E hoje, qual a aplicação espiritual que nós podemos fazer para a igreja cristã? Eu peço a você, em nome do Senhor Jesus, cuidado com suas palavras, sejam as palavras ditas ou as palavras digitadas. Sim. Você sabe, existe hoje uma onda de críticas levianas, sobretudo por meio da internet. As pessoas se escondem através dos recursos virtuais e eles desrespeitam, condenam, julgam de forma precipitada. Que coisa, não é? Que mundo é esse em que nós vivemos? Tenha muito cuidado para você não se envolver nessas atitudes, como diz Paulo, de murmuração, de queixa, de reclamação, de crítica. É claro que eu não estou dizendo com isso que os líderes da igreja não cometem erros, assim como Moisés e Arão cometeram erros. Mas tenha muito cuidado. Quando você se refere a pessoas de Deus, a todas as pessoas, claro, mas eu estou me referindo aqui a cristãos que se envolvem nessas ondas de críticas, como os filhos de Israel que conheciam a Deus, se envolveram em ondas de crítica contra a própria liderança espiritual que eles tinham, no caso de Moisés e de Arão. Então, você que é um cristão, tenha muito cuidado quando você faz referência a alguém da sua igreja, algum líder da sua igreja. Repito, não estou dizendo que a liderança é perfeita, todos somos falhos e pecadores, mas a gente precisa saber o que diz, a quem diz, a maneira como a gente diz as coisas. Muito cuidado com essas críticas generalizadas, ferinas e levianas, que se apresentam hoje, sobretudo por meio da internet. Vamos ao texto bíblico mais um pouquinho? Está aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vou seguir a partir do verso 11. Paulo mencionou até aqui 5 erros cometidos pelo povo de Israel no passado, que são advertência para nós, para que nós não façamos como eles fizeram. Aí Paulo vai concluindo o raciocínio dizendo assim:
estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A experiência deles serve de advertência para a Igreja de Deus hoje. Os erros do passado, desse povo que foi tão abençoado com o conhecimento de Deus e com providências de Deus, deve ser para nós todos uma advertência, para nós que hoje também temos sido abençoados pelo Senhor. Porque hoje nós temos conhecimento do Evangelho, hoje nós temos a oportunidade de seguir pela fé para a Canaã celestial. Hoje nós temos o registro da história que nos adverte. Hoje nós sabemos que o fim de todas as coisas aproxima-se. Por isso a Igreja de Deus precisa estar atenta. Paulo diz, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você ouve essa mensagem, lê esse texto de Paulo e pensa assim, mas nada dessas coisas aí me afeta. Eu não sou afetado por cobiça, por idolatria, por imoralidade. Eu não tenho provocado o Senhor, eu não tenho sido um murmurador, uma pessoa que vive se queixando e criticando os outros. Essas coisas não me afetam. Então Paulo diz assim, aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. E olha, você se lembra que eu disse, com base na palavra do Senhor, que de todos aqueles mais de 600 mil homens que saíram do Egito para a Palestina, só 2 entraram na terra prometida, e os 2 foram Josué e Calebe. Pois eu quero concluir essa parte da minha mensagem lendo palavras do Senhor a respeito desses seus filhinhos. Está aqui, livro de Números, capítulo 14, vou ao verso 24. Depois que Deus diz que todos aqueles incrédulos morreriam no deserto durante os 40 anos, Deus diz assim, porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar e possuir a terra que espiou e a sua descendência também. Oh, eu acho tão lindo isso, quando Deus diz assim, porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e ele perseverou em seguir-me, então eu o farei entrar na terra que prometi. E no verso 30, Deus diz que Josué também entraria nessa terra, alcançaria essa promessa. Meu servo Calebe, visto, diz Deus, que nele houve outro espírito. Qual era o espírito que estava em Josué? Qual era o espírito que estava em Calebe? Era o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Por isso que eles foram crentes no meio da incredulidade. Por isso que eles foram fiéis ao Senhor mesmo em meio a tanta infidelidade. Que a sua e a minha oração seja, Senhor, habita em mim através do Teu Espírito. Transforma a minha vida. Dá-me, Senhor, outro Espírito, o Teu Espírito, para que eu possa, Senhor, verdadeiramente viver para a glória do Senhor, para a glória do Teu maravilhoso nome. Josué e Calebe, eles alcançaram a promessa de Deus, porque eles viveram segundo a vontade do Senhor. Eles foram humildes na presença do Senhor. Eles continuaram crendo no Senhor, apesar de toda descrença. Eles continuaram fiéis ao Senhor, apesar de toda a infidelidade daqueles que estavam ao seu redor. E Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Deus honra aqueles que lhe honram, porque o Senhor é maravilhoso. Então, é claro, o apelo que eu faço para você nessa hora, o mesmo que fiz no final do programa da semana passada, escolha viver em fidelidade a Deus. Salmo 119, verso 30, o salmista diz, escolhi o caminho da fidelidade. Escolha você também o caminho da fidelidade ao Senhor. E acredite, no meio das durezas e dificuldades da vida, o Senhor vai conduzir você e vai dar a vitória completa para você. Mas você precisa escolher o caminho da fidelidade.
Você precisa escolher ser fiel a Deus. Sabe, amigos, vivemos num tempo em que nós cristãos temos sido tão abençoados, não é? A Bíblia, a revelação escrita, nos mostra tantas verdades extraordinárias. O Messias já veio, a gente sabe que ele já viveu, já morreu, já ressuscitou, está intercedendo no santuário celestial. O Messias cumpriu a sua missão conforme estava escrito e profetizado. Quando a gente lê as Escrituras, a gente vê que as profecias bíblicas, inclusive aquelas que foram proferidas pelo próprio Jesus, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós não temos dúvida, pela palavra de Deus e acompanhando a história, de que estamos verdadeiramente vivendo no tempo do fim. As profecias bíblicas estão se cumprindo com incrível precisão. Nós, filhos de Deus, na atualidade, temos sido grandemente abençoados, mas olha, não se iluda. O conhecimento é uma bênção, mas se a gente não corresponder a esse conhecimento, se a gente não viver de acordo com essa luz que nós temos recebido, então, assim como os israelitas que foram tão abençoados, viram tantos milagres e providências de Deus, porém morreram no deserto, foram vencidos no deserto, nós também pereceremos. Se a despeito do conhecimento, nós não nos apegarmos à palavra de Deus e não formos humildes diante do Senhor e não procurarmos viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. O meu apelo para você nessa hora é: volte-se para o Senhor. Vamos todos correr para Deus, vamos correr para a sua palavra, vamos pedir a Deus que nos ajude para que as bênçãos que temos recebido contribuam para a nossa santificação e não para o nosso endurecimento. Que nós não sejamos pessoas apenas conhecedoras do Evangelho, mas que nós vivamos o Evangelho, que nós não apenas saibamos a respeito de Deus, mas que nós conheçamos a Deus pela nossa própria experiência. Eu gosto de todas as músicas que o Quarteto Arautos do Rei canta. Eu sou suspeito para falar isso, né? Até porque eu ando com eles o tempo todo. Eu sou um admirador desses ministros de louvor e das músicas lindas que eles cantam. E uma dessas músicas que caracteriza Arautos do Rei é essa que diz assim: eu não sou mais eu. Essa luz que um dia recebi, o Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Do meu Deus completamente sou, me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. E lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais
mas Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. O passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Que o Espírito de Deus opere esse milagre do novo nascimento, da conversão na sua vida, na minha vida, para que nós possamos dizer assim também: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pelo poder de Cristo em nós, nós seguiremos em direção à Canaã celestial. Nós atravessaremos esse deserto, esse mundo de aflições e de tentações, e a despeito das nossas inclinações para o mal que ainda permanecem em nós, o Espírito de Deus nos dará vitória sobre as nossas fraquezas. O Espírito de Deus nos fará fortes, vencedores, mais que vencedores. E quando a eternidade começar para os filhinhos de Deus, a despeito de nossa indignidade, pela graça do Senhor nós estaremos lá. Posso orar com você agora? Vamos buscar a Deus, vamos pedir ao Senhor forças para a gente viver e vencer pelo seu poder. Ore comigo. Pai querido, corremos para os teus braços, Senhor, porque sabemos que longe do Senhor estamos perdidos, irremediavelmente perdidos, mas ligados ao Senhor nós estamos salvos, inegavelmente salvos. Por isso nós corremos para os teus braços. Nós nos agarramos a Ti, Senhor, e Te suplicamos: fica conosco, Senhor, e ajuda-nos a termos uma experiência real com o Senhor, para que assim nós vivamos uma nova vida, uma vida de santidade e de vitória no Senhor, até o glorioso dia quando alcançaremos a Canaã celestial. Oramos em Jesus Cristo. Amém. Como é bom buscar a Deus e estudar a sua palavra. Que Deus lhe abençoe, abençoe toda a sua família e, é claro, o convite é para que na próxima semana, se o Senhor nos permitir, estejamos todos juntos outra vez para estudarmos juntos a Santa Bíblia. Fica com Deus, a paz do céu ao seu coração. Um abraço, tchau.